Bom dia a todos e todas. Hoje é 31 de maio de 2023, são 9 horas e 32 minutos. Eu sou Paulo Urbinati, biólogo e entomologista do Departamento da Faculdade de Saúde Pública da USP. Vamos dar início ao 15º ciclo de atualização em zoonose e saúde pública de 2023. Esse evento será realizado e transmitido pelo canal oficial da faculdade do YouTube. Esse 15º ciclo de atualização é uma parceria desde 2008 entre o Departamento de Epidemiologia da Faculdade de Saúde Pública e a Divisão de Vigilância de Zoonose, DVZ, antigo Centro de Controle de Zoonose da Prefeitura Municipal de São Paulo. Esse ciclo, tradicionalmente, é realizado na última quarta-feira de cada mês. Hoje, estamos realizando, então, a terceira palestra desse ciclo de 2023. A comissão organizadora desse evento é formada por mim, pela professora doutora Tamara Nunes de Lima Câmara, do Departamento de Epidemiologia da Faculdade de Saúde Pública, e pelos colegas Gladson Costa, biólogo e analista em saúde da Divisão de Vigilância e Zoonoses, Marco Veltri, educador em saúde pública da Divisão de Vigilância e Zoonose, e Regina Célia Gentil, analista em saúde, bióloga no Laboratório de Zoonose e Doenças transmitida por vetores, também da Divisão de Vigilância e Zoonose da Prefeitura de São Paulo. Gostaríamos de agradecer à Comissão de Cultura e Extensão Universitária, a CSEX, da Faculdade de Saúde Pública, e à Divisão de Produção Digital, Tecnologia e Informação, também da Faculdade de Saúde Pública. As próximas palestras serão no dia 28/6 de 2023, e os temas ainda não foram definidos. Um aviso importante, os participantes que quiserem certificado dessas palestras precisam solicitar no link que está disponível na página do YouTube da faculdade. É só fazer a inscrição colocando o nome, a instituição e o e-mail. E esse link ficará disponível até das 9h30 até as 11h30. Então, por favor, pessoal, quem não solicitar esse certificado na página aí da faculdade, não vai receber o certificado via e-mail. Outro aviso, as perguntas dessas palestras, elas poderão ser feitas pelo chat e no final serão respondidas pelos palestrantes. As palestras ministradas no ciclo de atualização, elas são gravadas e ficarão disponíveis no canal do YouTube da Faculdade de Saúde Pública. Então, a primeira palestra de hoje será sobre vigilância de epizotíase da fauna silvestre, com o Dr. Marcelo Schiavo Nardi, médico veterinário da Divisão de Fauna Silvestre do município de São Paulo. A segunda palestra será sobre monitoramento de doenças zoonóticas em pombos na cidade de São Paulo, com a professora associada Terezinha Noble, do Departamento de Patologia da Faculdade de Medicina e Veterinária e Zootecnia da USP. Só para ressaltar, então, a importância desses temas de hoje, a vigilância, epizootias e monitoramento dessas doenças zoonóticas, que são temas que a gente acha relevantes e se torna um grande desafio, então, para os gestores de saúde pública. Cada palestrante terá 40 minutos para expor seu tema. Então, o Dr. Marcelo Schiavo Nardi, ele possui graduação em Medicina Veterinária pela Universidade Metodista de São Paulo, mestre em Ciência pela Epidemiologia Experimental e Aplicada às Zoonoses, da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo. Atualmente é médico veterinário da Divisão Técnica de Medicina Veterinária Manejo da Fauna Silvestre da Prefeitura do município de São Paulo. Ele tem experiência em conservação e manejo de fauna silvestre, epidemiologia veterinária e saúde pública. Possui vários artigos publicados em revistas científicas e análise de congresso e tem também participado em bancas de trabalho de conclusão e especialização. Dr. Marcelo, em nome da comissão organizadora, a gente quer agradecer a sua participação nesse ciclo de palestra e temos certeza que você vai contribuir muito aí com a sua boa palestra para você. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite. Vocês me estão me escutando bem? Posso continuar? Sim. Então, é um prazer, assim, estar aqui com vocês, novamente, colegas que eu já trabalhei em outros tempos, né? Também temos a barbinha que está ficando branca também, então já temos história na estrada aí na caminhada.
Então, assim, posso já compartilhar a apresentação? Eu vou falar um pouquinho, assim, do nosso trabalho lá na divisão da fauna silvestre, né? Não vou ser muito teórico em relação à vigilância de epizootias. Então, pessoal, eu vou falar, não quero também ser muito falar demais para a gente ter tempo de pergunta, né? Eu substituí aqui epizootias por agravos, porque eu sou do meio ambiente e eu estou pensando aqui também na fauna, né? Na questão do que também a fauna sofre no município, assim. Então, eu vou falar bem rapidamente para vocês e a gente vai conversando no final. Então, primeiramente, assim, a pergunta, acho que é por que a gente tem que monitorar doença em fauna silvestre, né? A gente tem já várias publicações e recomendações de órgãos que o monitoramento de doenças em fauna consegue detectar precocemente epidemias e tanto de importância para a saúde pública como para a economia e para a conservação. Então, é sempre importante a gente estar na frente do surto, né? A gente tentar monitorar, ter essa vigilância alerta sempre para poder ter a capacidade de resposta melhor, assim, adequada. Eu sei que muitas vezes é difícil ter uma resposta, mas se a gente prevê isso, a gente consegue ter uma resposta melhor, né? Por que fauna, né? Por que animais silvestres? Porque eles são bons sentinelas, em geral. Eles estão envolvidos na circulação de doenças que envolvem a saúde humana, animal, e eles demonstram bem a gente consegue avaliar assim, a prevalência do patógeno da doença nessas espécies, né? Então, eles demonstram para a gente essas alterações. Eles também são bons indicadores de exposição a um risco, por exemplo, toxina, toxicidade, assim, eles também são bons sentinelas para a gente. E também, assim, quando a gente implementa medidas de controle, eles podem também servir como um termômetro dessas medidas de controle que a gente adotou, né? A importância disso, né, para a saúde humana, se a gente for pensar que 60% das doenças infecciosas são de origem animal, e dessas 75% são zoonoses, e nesses últimos 20 anos são emergentes, né? Então, assim, a gente tem várias doenças que a gente está falando aqui hoje, de influenza, de Covid, dengue, muitas delas vieram dos animais selvagens, né? Em algum momento da sua evolução. Para manutenção, para manejo de fauna silvestre também, é muito importante monitorar, porque hoje em dia a gente já é uma ameaça concretizada, assim, consolidada que doenças infecciosas são ameaças para conservação de animais silvestres, né? Então, tem populações aí ameaçadas que estão sendo extintas por patógenos, né? Às vezes, patógeno que para a gente é uma coisa que não tem relevância, para uma espécie selvagem, ela tem muita relevância. Por exemplo, a sarna, né? A sinomose e até, no caso dos primatas, a febre amarela. E na questão econômica, né? A gente está falando aqui na pauta a influenza aviária, principalmente porque tem perdas econômicas muito grandes e são cifras milionárias, né? Então, os animais silvestres acabam sendo uma lacuna, né? Sempre um ponto de interrogação nas estruturas de vigilância e também do controle de fronteira, né? Animal selvagem não tem fronteira, a gente não consegue então, o bicho passa para outro país e para outro estado sem a gente ter esse controle, né? Então, é muito importante a gente estar monitorando. E a gente tem algumas doenças, por exemplo, febre brucelose, influenza. Tem programas específicos, né, que envolvem também o monitoramento de fauna silvestre. E, assim, outra importância é que a gente está cada vez mais criando vetores de emergência de doenças, né? O Paulo aí trabalha com vetores, está muito bem que qualquer mudança de habitat aqui já muda a população de mosquito, que vai mudar o hospedeiro e a prevalência de doenças virais, então, assim, ou outras doenças, enfim, malária. Então, essa conversão de hábitats naturais são fatores de emergência de doenças que levam a essa mudança climática, por exemplo, tem já modelos dizendo que as doenças vetoriais vão ser muito importantes por causa da mudança climática, principalmente do aquecimento, né, de regiões. Cada vez mais a gente tem estreitado o contato com o homem e fauna silvestre, né, tanto por ocupação, né, aqui, por exemplo, São Paulo, aqui, essa ocupação muito próxima das áreas verdes ainda,
as pessoas gostam de animais selvagens também, e existe agora muitos animais que estão se adaptando a esse ambiente urbano. Então, também tem a questão do comércio de animais selvagens, de animais vivos, né, como no tráfico, né, como pet, a importação de, de, por exemplo, pistacídeos exóticos que trazem vírus exóticos. Então, a gente está cada vez mais o mundo globalizado estreitando muito contato com animais selvagens. Também tem a questão da caça, que ela acontece muito, né, no Brasil e em qualquer lugar do mundo. A caça também é um estreitamento da relação homem e fauna, também vai trazer um contato maior e uma maior predisposição ao aparecimento de surgimento de doenças. A questão do comércio, como dizem, dos mercados, né, que envolvem fauna. Então, a falta da direita no mercado na China, essa da esquerda aqui é no Pará, né, lá em Belém do Pará. Então, a gente não precisa ir muito longe para saber que a gente está cada vez mais, estreitando esse contato de uma forma não muito saudável, né, sanitariamente falando, em todos os aspectos. Outra coisa, assim, né, a população humana tem crescido muito, e crescido muito principalmente nos países em desenvolvimento, e são nesses países que estão a maior biodiversidade, né? Então, se tem biodiversidade de vertebrados, vai ter biodiversidade de vírus também, vai ter biodiversidade de outros parasitas, né? Então, isso é uma coisa que, só para contextualizar a importância desse monitoramento da vigilância de doenças em fauna. A gente for pensar em São Paulo, né? São Paulo é a maior cidade da América do Sul, a região metropolitana de São Paulo é o maior aglomerado populacional, né? É o segundo maior aglomerado populacional do mundo. Então, a gente tem cada vez mais aumentando a população, quase 22 milhões de habitantes na região metropolitana, né? E, assim, ela não é só cimento, né? A gente tem no entorno da área metropolitana muita área de mata e muita fauna, assim, né? Eu vou mostrar, a gente tem o levantamento de fauna do município que surpreende, né, pela diversidade de espécies, né, quantidade de espécies de vertebrados e nem se falar em vertebrados, então nem tem esses números para passar. Então, assim, por que eu estou aqui? Eu sou servidor público de carreira, sou da Prefeitura Municipal de São Paulo desde 2009. Eu entrei na saúde e fui para o Verde. No Verde eu fui trabalhar na divisão, hoje em dia ela se chama de divisão da fauna silvestre, né? Ela está dentro do guarda-chuva da Secretaria do Meio Ambiente, dentro da coordenação de parques e biodiversidade, né? Ela teve várias a legislação, assim, como foi, a gente foi criado em 1993, quando criou a Secretaria do Verde, e daí foi tendo reformulações da nossa base legal, assim, e chegou com esse decreto em 2019, que criou a divisão da fauna silvestre. Antes era DEPAV, né? Todo mundo conhece por DEPAV, a DEPAV mudou, agora é a divisão da fauna silvestre, tá? Só para eu sei que não importa muito na prática, mas é importante falar. Então, aqui são nossas atribuições legais, assim. Então, do 1 ao 9 é basicamente atribuição de um CETAS, né, de um centro de triagem de animais silvestres, e do 10 para baixo são o extra que a gente faz, que seria uma exclusividade do município de São Paulo, né? Que CETAS tem vários no Brasil, mas é só a gente que é um órgão que tem uma atribuição além de gerir os CETAS, né? Então, aqui uma coisa interessante também é que a gente tem atribuição de manejar os animais do acervo dos parques. Então, aqueles anatídeos do Ibirapuera, os gansos, cisne, dos parques, é a nossa atribuição também. O que eu falei que especifica mais, assim, o nosso serviço, que a gente tem essa atribuição de realizar o inventário da fauna do município, a vigilância sobre os agravos dos animais silvestres, essa contribuição com amostras biológicas para as instituições de saúde pública, mas também de vigilância do mapa, assim, né, da questão de agricultura, e também promover apoio para a pesquisa científica lá dentro no nosso âmbito da fauna.
A gente está localizado em são duas unidades, uma no Parque Anhanguera, lá em Perus, que é a maior, né, que a gente tem agora, e no Ibirapuera, que é onde começou o serviço. Então, aqui a imagem alta aqui lá do Semacas, né, que é o Centro de Manejo e Conservação de Fauna Silvestre. Então, que a gente está falando de fauna, assim, né, que nem eu queria dizer que, a gente fala, São Paulo tem fauna? São Paulo tem fauna pra caramba. Esse corredor verde, esse cinturão verde que a gente tem no município, tem espécies, inclusive, ameaçadas, né? Então, lá na Zona Sul de São Paulo, a gente encontra onça pintada ainda, né? Tipo, muriqui, que são espécies criticamente ameaçadas na Mata Atlântica. E no entorno, na Serra da Cantareira, a gente encontra onça parda, gado mato, assim, falando só das mais ameaçadas, mas a gente tem muita espécie, que nem está aqui são quase 800 espécies de vertebrados já descritas no município. Então, assim, com relação a esse borrão, é o número, são os animais que a gente recebeu, né, que deram entrada para a gente, né, dá para perceber que a nossa atribuição ela transcende os limites do município e passa muito também para a região metropolitana de São Paulo, né? A gente tem 30 anos de serviço, já recebemos mais de 117 mil animais já passaram por nós, hoje em dia a média está cada vez subindo mais, a gente está uma média quase de 8 mil animais por ano, né? E a maioria aves. Então, assim, uma eu sempre questionei, né? Me questionei internamente, qual a função de um centro de triagem, né? Assim, só levar os animais que alguém encontra ou que foi apreendido pela polícia ambiental, levar e soltar, prestar essa assistência para o indivíduo e é isso, só? Ou é um lugar, também a gente pode gerar conhecimento, testar protocolos, né? Acho que tem várias funções além, né? Que a gente tenta, isso também que a gente vem cada vez mais batalhando e mostrando que o centro de triagem não é só receber e soltar bicho e aquela bagunça, tem mais do que isso, né? Informação, né? Então, essa espécie, por que ela chegou para a gente? Qual animal que é esse? De onde? Quando? Como? Então, essas perguntas, do ponto de vista epidemiológico até, né, são bem importantes para a gente. Então, a gente consegue ter um norte de políticas públicas de proteção e conservação da fauna. Com os dados, a gente consegue propor medidas mitigadoras desses agravos, né, que a gente chama, a gente denominou agravos, né, é uma denominação interna, assim. Tem essa ferramenta, uma ferramenta importante para programas de vigilância oficiais de epizootias, né, de tanto do Ministério da Saúde como a Agricultura. Acho que a gente tem sido cada vez mais aproveitado como uma ferramenta dos programas oficiais. E seria uma ferramenta importante também para a gente ter um sistema de saúde silvestre, assim, né? Eu acho que a gente recebe muito bicho e esse bicho ele fornece muita informação. Então, a gente criou esse programinha de monitoramento de agravos e de vigília de episodias dentro da divisão, que tem esse objetivo, o norte nosso é essa detecção, prevenção e controle dos agravos dos animais silvestres. A gente usa dois tipos de informação de vigilância, seria a passiva, que são os animais que entram para a gente, vivos e mortos, mas também um trabalho de campo que a gente já fez, né? De vigilância ativa, devido a devido a alguns motivos, algumas situações que vêm aconteceram ao longo da história, que demandaram esse trabalho de vigilância mais ativa e trabalho de campo, né? Então, a gente, como eu falei, eu coloquei lá no começo da apresentação agravos, para não ficar em episodias, para não ficar uma coisa só de espécies, só de doenças infecciosas, mas também, para a gente, é importante os não transmissíveis, né? Que são os agravos não transmissíveis, que seriam todos os conflitos, todos os desafios que a fauna enfrenta no município, a gente está tabulando, desde 2017, a gente está tabulando sistematicamente, tá? E os transmissíveis são as doenças infecciosas, né, de importância zoonótica para a saúde animal de produção, mas também para a conservação, e que acabam entrando dentro dos programas de vigilância oficiais que já são publicados pelos Ministérios de Saúde e Agricultura. Então, quando o animal chega para a gente pega o histórico do bicho, né? A gente sempre tenta, quem traz para a gente geralmente é polícia ambiental, GCM ambiental, mas também muito munícipe, né? Então, a gente sempre
pega a descrição bem detalhada do histórico, também o exame clínico do bicho, às vezes tem lesões, não, tem sinais clínicos também que são patognomônicos de agravos, assim, tanto infecciosos como não infecciosos. Essa informação a gente tabula, tem uma ficha e vai para o nosso banco de dados que gera informação para N situações. Então, só exemplificando dos não transmissíveis aqui, coisa rápida, por que que os bichos, qual foi o principal motivo de entrada de animais silvestres no nosso setor lá? Então, o principal é trauma, né? Trauma, que eu vou falar aqui, mas traumas, tipo, lesões, né? Assim, em geral, animais órfãos, filhotes órfãos, e questão do conflito, né? Conflito humano-fauna. Então, a gente fala de conflito do pantaneiro com a onça pintada que come o boi, mas aqui no município de São Paulo também a gente enfrenta conflito das pessoas com o gambá, com as cobras, com os urubus, com as capivaras, né? Ninguém quer os bichos por perto. Então, o conflito acaba sendo um motivo grande de animais que darem entrada para a gente. Desses três que eu falei, 80% correspondem a 80% dos motivos de entrada. Daí, da questão do trauma lá, que eu exemplifiquei, o principal é a predação, colisão, colisão com vidraças, principalmente, né? O atropelamento, né? E linha de pipa, e assim vai, né? Então, aqui, algumas dos motivos que a gente recebe os bichos, né, mais clássicos, assim, né? Lixo também é um problema. A cidade sofre com questão de resíduo sólido, né? Linha de pipa, enfim. Existem vários não transmissíveis que a gente vem tabulando. E a questão dos conflitos, aí, esses são as espécies campeões de conflito, né? Gambá, urubu, capivara e os répteis em geral. Geralmente as pessoas são os animais que as pessoas têm medo, têm repulsa, não querem perto, enfim, daí acaba solicitando nosso serviço. E criou até um serviço de resgate, né? Então, capivara não dá para a GCM, porque quem faz a gente tem uma portaria intersecretarial com a GCM ambiental, que faz o resgate desses bichos. E quando é capivara, assim, até a gente tem que ir lá para sedar o bicho, né? Porque e capivara geralmente é situação de conflito. E, como eu falei, tem também os transmissíveis, né? Que envolve a coleta de amostra biológica dos animais recebidos lá dentro do centro. Então, todo animal que entra para a gente tem o exame clínico e tem a coleta de amostra biológica desses animais, né? Então, a gente acaba colaborando com os programas de vigilância de amarelo, de raiva e vírus do Oeste do Nilo. A influenza também, agora que está em pauta, né? Mas a gente está até ajustando o fluxo com a Secretaria, com o Serviço Veterinário Oficial, com a relação da influenza, né? Porque, assim, teoricamente, se a gente receber um bicho com influenza no nosso centro, se tiver positivo, a gente vai ter que bater todas as aves que a gente tem. Então, a gente está ainda alinhando o fluxo diante dessa nova situação da influenza. Também a questão para fornecer amostras para pesquisa, né? Então, malárias, aqui com a Ana Maria, que a gente está trabalhando bastante junto ainda, com as arboviroses, e tem outras pesquisas científicas que dão entrada, que solicitam para a gente amostras dos animais. E, geralmente, tem essa questão a importância da saúde pública e econômica para a conservação de espécies, e a gente faz sempre com laboratórios parceiros, assim. Tem alguma coisa que a gente consegue fazer lá internamente, a gente tem um laboratório, mas ele tem uma amplitude restrita a alguns exames, não consegue fazer muita coisa, né? Então, a gente tem também essa questão então, tem exames de rotina e exames que envolvem a pesquisa, né? Rotina, a gente prefere, em geral, mandar amostras para a rotina porque tem continuidade, né? A pesquisa, ela acaba, né? Então, e nem função da pesquisa científica ficar fazendo amostras do serviço, né? De rotina. Então, a gente cai eu vou falar mais para frente, mas é um limbozinho que a gente tem nessa questão de amostra e laboratório, né? Então, só para exemplificar aqui dos agravos, assim, exame sorológico que a gente faz, de todos os canídeos silvestres, gambás e capivaras, a gente faz sorologia para farmaculose, né, de Chagas e leishmaniose, né? E os mamíferos, em geral, todos que morrem, a gente faz a sorologia para raiva, no Centro de Controle de Zoonoses, no CCZ, né? A gente fazia leptospirose e toxoplasmose, mas a gente está suspenso até então, por
por normativas mesmo, assim, né? Por determinação superior, inclusive da saúde. Nas necrópsias, a gente faz a coleta do encéfalo e para mandar para a raiva, o CCZ que faz essa vigilância, a gente coleta todos os mamíferos, o encéfalo e manda para o CCZ para fazer o diagnóstico da raiva. E das arboviroses, né, a febre amarela, o Aedes do Nilo, a gente manda para o LUTS, né, que é o órgão oficial para receber amostras dessas espécies que envolvem esses vírus. Então, assim, algumas só curiosidade, assim, algumas doenças que são importantes para a conservação de fauna silvestre que ocorrem no município é a sinomose, então a gente teve sinomose de Empati, sinomose em cachorro do mato, que para a saúde pública não é importante, para econômica não é importante, mas para a fauna é muito importante, né? A gente tem visto relatos por aí de quase extinção de espécies nos Estados Unidos por causa de sinomose, então, isso é uma questão que a gente tem avaliado bastante também, e precisa de medidas de controle com relação principalmente com animais domésticos, a vacinação, né, animais domésticos no entorno de áreas de áreas verdes que tem fauna suscetível, né? A sarna também é uma doença que os canídeos têm enfrentado, eu posso dizer que quase que é uma epidemia de sarna em canídeo silvestre. A gente tem muito relato de cachorro do mato, de lobo-guará, todos com sarna sarcóptica, e como eles não tratam, a sarna acaba levando os animais a óbito, assim, né? Não tem, é uma coisa simples, mas para o bicho que não tem um cuidado direto humano, ele acaba sendo importante. Daí tem situações que envolvem tanto saúde pública, mas também a conservação, que nem, por exemplo, foi a febre amarela, né? Acho que foi talvez por isso que vocês me chamaram para o evento, que o DEPAG acabou, a divisão, né, acabou participando bem ativamente no fluxo da febre amarela. Então, o primeiro animal já vinha, né, a gente vinha se preparando, porque a febre amarela na época do surto, lá 2017, vinha vindo de Minas Gerais, entrou em São Paulo, estava vindo em direção ao município, então a gente já estava alerta, né, e o primeiro animal que foi detectado morto no Horto Florestal foi um servidor do Instituto Florestal, antigo Instituto Florestal, o Márcio, que a gente já tinha alinhado, seria chassi, primatas, a gente tinha alinhado também com o CCZ, né, o fluxo do município com a Covisa, né, enfim, o fluxo do município, a gente quer fazer a coleta de amostras dos primatas, porque a gente já vinha fazendo, sempre veio fazendo, então a gente continuou, né, então foi aí que a gente entrou nessa engrenagem da vigilância da febre amarela. Esse primeiro animal era um animal que já estava totalmente podre, autorizado, e a gente conseguiu coletar o fígado dele, ele deu positivo para o vírus. Esse animal, um bugio, gerou mais de 1 milhão de doses para a saúde, para a demanda de mais de 1 milhão de doses para vacinar a população da Zona Norte de São Paulo, né? Os bugios, eles sempre entraram para a gente, e o trauma era a principal causa, né? A eletrocução, né? O bugio, principalmente a eletrocução, era o principal motivo, mas daí, depois da entrada do vírus no município em 2017, a questão infecciosa superou a questão do trauma, e esse é o gráfico tem um aumento de 1.090% da média dos anos anteriores, assim, né? Então, foi um surto bem grande, assim, a gente perdeu muito bicho, principalmente na Zona Norte, Zona Sul de São Paulo, né? E principalmente em dezembro, janeiro e fevereiro de 2000, nesse final do ano, entre 17 e 18. Foram mais de 600 amostras de macacos que a gente coletou, fez a coleta de material lá no centro. Os bugios são bem suscetíveis, bem sensíveis ao vírus, então a maioria deles que chegaram para a gente foram os animais positivos. Aí era toda a distribuição dos bugios que chegaram para a gente no município ao longo da história, e aqui é durante o surto de febre amarela, né? Então, Zona Norte de São Paulo, Zona Sul, algumas regiões ali do Bororé, enfim, Grajaú, que deu entrada em muitos animais positivos para febre amarela. Então, esses animais do horto, assim, na verdade, foi uma catástrofe, assim, podemos dizer, porque praticamente dizimou a população de bugios da Serra da Cantareira, né? Hoje em dia, a gente tem alguns indivíduos, foi feito o Adriano Pinter e outros pesquisadores tiveram um projeto aprovado na FAPESP para fazer monitoramento
dos bugios da Cantareira e eles viram só um grupinho no Cabo Sul, assim, né? E o resto não viu mais nada. Então, eles percorreram mais de 1.000 quilômetros de censo e nada de bugio na Serra da Cantareira, né? Então, foi um impacto bem grande. Lá com a gente naquela loucura que vai fazer com os animais que a gente tinha internados, a recomendação do órgão ambiental do DEFAL foi telar, né? Telar os recintos, a gente conseguiu telar, né? Foi bem difícil, mas a gente conseguiu telar todos os recintos. Quem conhece lá sabe que é bem grande esse complexo aí, então não foi fácil. E agora a gente, graças a esse trabalho publicado, o pessoal da Fiocruz, eles começaram a vacinar os animais com a vacina humana mesmo, e numa dose menor, e tem funcionado, assim, né? Eles fizeram com 20 animais, todos criaram imunidade, e a gente começou a fazer lá na divisão também, né? A gente iniciou no ano passado, em junho, foi com uma parceria com o Instituto de Medicina Tropical e Pasteur, né? Antes era SUSEM, né? Foi com o pessoal, com o Adriano, com a Ana Maria. A gente vacinou 38 indivíduos, né? Então, o nosso N foi bem maior que o N da Fiocruz. A gente fez, depois da vacina, no dia zero da vacina, a gente fez a coleta, a gente pegou todo mundo de novo para fazer a viremia em 5 dias, depois fez para fazer acompanhamento sorológico no dia 30, 60, 180, e a gente vai fazer ainda no 365. Então, a ideia da vacinação é fazer também, reintroduzir animais vacinados ou fazer um reforço populacional com animais vacinados, para eles tentarem recompor um pouco da população que foi perdida, e até para recompor, não só pela questão ecológica, né, da interação, da necessidade dele no meio ambiente, mas também para recompor os sentinelas, né? Também, os sentinelas foram perdidos pelo surto. Então, também é importante para protocolo de animais de cativeiro, né? Para manter animais saudáveis e imunizados em cativeiro. Então, aqui a gente fazendo anestesia, né? Para depois a vacinação, a coleta de material deles. Então, um resumo, né? Já faz mais de 6 meses. Todos os animais produziram viremia dos 5 dias. A gente não teve nenhum óbito, nenhuma reação adversa à vacina. Eles apresentaram anticorpos bem altos, assim, eles foram mantendo os anticorpos, mas estão caindo ao longo dos anos, foram caindo, então, na coleta de 30, 60, 70, está havendo uma queda dos anticorpos. Então, isso é uma coisa que a gente está avaliando se vai reforçar a vacinação novamente ou não. E a nossa ideia é fazer esse reforço populacional na Serra da Cantareira, né? A gente já está até mandamos submetemos um projeto ontem, para fazer esse reforço populacional lá na Cantareira. Com relação ao Febre Amarela ainda, que também envolveu um pouco o nosso trabalho, a gente colaborou com a vigilância da Secretaria de Saúde do Estado. Então, a gente foi para municípios tentar captura de bugios, uma vigilância ativa mesmo, de bugio e sagui em alguns municípios. Então, Itapecerica, São Roque, e para Vinhedo, né? Daí, em Vinhedo, aconteceu um caso interessante, que era uma rota de expedição do modelo do Adriano Pinter, né, de corredores da Febre Amarela. Era um local que era um fragmento que, teoricamente, ia passar mesmo o vírus lá. E a gente teve até uma episódio recente, e a gente decidiu entrar no mar, vamos entrar nessa área, procurar bugio para capturar. A gente estava com rifle e tudo. E começamos a entrar no mato sem trilha, né? Abrindo a picada e tal. E, de repente, olhou para cima, tinha uma árvore grande, e tinha um bugio lá quietinho. E daí, de repente, um pouco mais abaixo dessa árvore, tinha uma bromélia bem grande. E a bromélia começou a mexer e caiu um bugio, como se fosse uma fruta madura do pé, assim, né? Daí a gente foi lá, peguei, pus a luva de raspa rapidinho, peguei o bicho na mão mesmo, sem EPI, nada. Aqui tava o pessoal, foi quando teve o surto, foi uma coisa meio envolvendo federal, municipal, estadual, né? Então, pegamos o bicho, deu tempo de se paramentar, começar a coleta das amostras, e os animais, um animal entrou a óbito, te mandou a amostra, depois foi lá, foi para o CCZ de Vinhedo, coletou a amostra e o animal deu positivo para a febre amarela. Também nisso a gente fez captura dos saguis da região, né? Então, uma ação de vigilância ativa, que foi uma colaboração entre a prefeitura,
o federal e o estadual também. E nisso a gente acabou também fazendo algumas ações de vigilância ativa no município de São Paulo, com os primatas. A gente capturou também 51 animais, de fazer competição química e física e a coleta de amostras. Outra coisa que eu acho interessante falar também é a questão da Chagas, né, no município de São Paulo, retornando, então a gente tem esse monitoramento com os Trypanosoma de sorologia, Trypanosoma cruzi em gambás, né, a gente sabe que o gambá é um animal, o reservatório, essa reemergência do barbeiro na cidade, acho que é bem importante estar alerta, e só para título de curiosidade, a gente tem alguns animais reagentes no município, sim, né, títulos baixos, mas a gente tem que aprofundar essa investigação para ver se é realmente só uma sorologia, os animais estão carreando ou sendo reservatório do Trypanosoma. Então, também, a gente tem, com a coleta de amostra, a gente consegue avaliar a questão de leptospira, né? Eu vou falar bem rápido, porque está passando o tempo aqui, não posso demorar. A questão da capivara também, e a farmacolose também é uma demanda que a gente tem enfrentado. A capivara tem aumentado o número, aparentemente, parece que tem aumentado mesmo no município de São Paulo. Esse é um gráfico dos recebimentos. Daí, em 2015, a gente teve um óbito de uma pessoa na represa do Guarapiranga e, talvez por influência política, nosso secretário mandou a gente ir lá fazer a coleta da sorologia dessas capivaras. A gente começou a fazer a coleta nos animais da represa do Guarapiranga, a gente mandava amostra para o CCZ, depois a gente expandiu um pouco para numa parceria com a USP e a Escola de Formação de Oficiais da PM no Jaraguá, a gente também fez umas coletas lá. Então, aqui, como é que foi o trabalho, a contenção química, a coleta de sangue, e realmente os animais, depois de um tempo, a gente pegou tudo negativo, de repente eles começaram a sonoconverter para riqueza, depois dessa sonoconversão, a gente foi recapturando animais, e os tipos foram caindo, e a gente descobriu depois com o Labruna que, na verdade, são outros tipos de riquezas, né, que estão envolvidas, não do grupo da farmaculose, riquezas e riquezas principalmente, né. A gente sabe que não tem, o ciclo envolve o Bleomys sculptum, não o aureolato, né, no caso do município é o aureolato, e com a capivara é mais um sculptum, né, então, mas assim, interessante que deu positivo, acho que é interessante continuar o monitoramento sorológico dessas capivaras e aumentar o esforço em outras cidades, porque a gente não sabe até onde até onde isso vai, né? Assim, porque até então não tem, não é importante, mas pode vir a ser, né? Daí aqui os animais as capivaras que a gente não foi capturar, mas que deram entrada para o nosso serviço, fora as capivaras da região da Guarapiranga, todos não reagentes para riquetes, só os animais da Guarapiranga. Também a gente está fazendo um monitoramento viral em morcegos, né? Já tem um tempo, já desde 2013. É uma amostra que como a gente faz o inventário de fauna, a gente captura os morcegos. Então, a gente entrou com essa parceria com o CCZ, a gente vem coletando a amostra dos morcegos do município, né? A gente capturou, geralmente é parques e áreas verdes, públicas e privadas. A gente faz a coleta suave oral, suave retal e sangue dos bichos, e armazena em freezer -80, e a gente tentava encaminhar para alguns laboratórios, a gente encaminhou para o CB, o laboratório do Dorigon, também para a Faculdade de Medicina da USP, Paulo Brandão, e agora por um doutorado da Roberta, né? Ela está fazendo a metagenômica viral dessas amostras, né? Então, a gente está mandando amostras dos morcegos para a metagenômica. Então, só para números, assim, a gente já mostrou mais de 7 áreas, 26 espécies capturadas, mais de 1.050 indivíduos capturados ao longo desses anos, e mais de 900 amostras escolhidas desses bichos. Essas são as áreas que a gente já mostrou já. E acho que é relevante, principalmente, essa questão da metagenômica, que corrobora um pouco com a PCR convencional do coronavírus, né? A gente tem, não é o corona do Covid, né? Mas os morcegos do município são portadores de um vírus coronavírus. Na metagenômica, deu mais de 35 famílias virais, né, desses morcegos, e o coronavírus chamou mais atenção.
Outro monitoramento que a gente faz também é com os anatídeos dos parques. Então, a gente tem vários... Esse número tá maior aqui, diminuiu, desculpa, 250 não é mais, diminuiu um pouco, mas eles são reservatórios importantes também de doenças, principalmente influenza, né, e oeste do Nilo. Então, a gente fez a coleta também para algumas dessas doenças, e também para Salmonella e E. coli, que a gente fez em parceria com a Terezinha, que vai apresentar aqui depois, né. Então, a Terezinha também é uma longa parceira de longa data aí. Então, aqui a suave da cloaca, coleta de sangue, e a gente fez sorologia para influenza, todos negativos, e o PCR para Newcastle, West do Nilo, influenza também negativo. Para coronavírus, a gente teve animal positivo no PCR, e já identificaram 2 tipos virais, um mais relacionado com a ave e um da linha dos mamíferos, também do SARS, do SARS-CoV. Salmonella teve crescimento em 4% das amostras, então os animais são animais que estão em parque, né? Então acho que isso chama atenção, porque as pessoas entram em contato direto com esses bichos. Tem as pessoas fazem piquenique com eles do lado, então acho que é importante ter esse monitoramento contínuo e constante. E E. coli cresceu em todas as amostras. Então, assim, a gente tem os bichos aí no parque, e então é importante estar avaliando, principalmente o tipo da salmonela, né? No final, não sei, ficou de tipificar, não sei se chegou à conclusão ao final da amostragem. Então, alguns produtos do nosso trabalho, identificação de hotspots, medida de atropelamento e da execução, então a gente mapeou essas áreas e tem trabalhado com a CT e com a Enel para reduzir esses casos de execução, os pareceres técnicos para empreendimentos com potencial para fauna, então, por exemplo, o muro da USP, né, aquela coisa do muro verde, do muro de vidro, a gente fez parecer, foi contra tudo, pela questão da colisão, algumas normativas, por exemplo, os cachorródromos nos parques, né, para evitar predação por cão e gato, e também tem outros produtos, direcionamento de ações de educação ambiental, planejamento, essa participação nas vigilâncias oficiais do município, né. Então, desafios, né? Eu acho que a questão da notificação, legislação, a gente não tem uma legislação de meio ambiente que fala, você precisa notificar, não, a gente não tem isso, a gente acaba usando o da agricultura e do meio ambiente, só que são, como se diz, da agricultura e do meio ambiente, então a gente não tem acesso direto ao banco, a não ser quando publica, né, os boletins, e não é voltado para a fauna silvestre, né? Ele é voltado para saúde humana ou animal, então tem muita coisa que fica de fora que seria importante para a gente, né? Hoje a gente está trabalhando, notifica febre amarela e morte de primatas não humanos, junto com a Secretaria de Saúde, mas, assim, muitas outras, acho que seria de relevância, que a gente não tem notificado por uma falta também a gente precisa articular com os órgãos de saúde e de meio ambiente, de agricultura, para saber se a gente pode notificar, porque a notificação gera uma resposta, né? E essa resposta gera, que eu não sei se, porque assim, morte de animal silvestre sem causa conhecida, todo dia para a gente acontece, né? Então, eu vou notificar 20 animais por dia, será que a gente está preparado para receber isso? Então, a gente precisa articular isso, né? Então, os desafios nossos aumentar a acessibilidade de detecção de eventos de mortalidade de animais doentes, e para a coleta de amostras biológicas também do município. Essa ampliação da rede laboratorial de identificação dos patógenos, das doenças, então, uma resposta laboratorial rápida, assim, o fluxo da amostra também, para onde vai, qual laboratório que vai fazer, e não precisa pedir, você pode fazer essa análise para mim, deve ser uma coisa bem fluida, assim, um fluxo bem estabelecido. A questão da amostra para silvestre, muitas vezes não está padronizado também, é um problema. A sistematização, a alimentação e análise dos bancos, a gente está ainda muito meio rudimentar, assim, a gente precisa melhorar isso também, trazer ferramentas, softwares melhores e melhores análises. Acho que nem eu falei ali, essa tomada de decisão interna e externa dos fluxos, assim, né? Então, se eu notificar, por exemplo, agora com a influenza, todas as aves com sintoma neurológico que chegam, o Serviço Veterinário Oficial vai surtar, assim, né? Pira, porque tem muita informação. Então, a gente tem que chegar num consenso, o que notifica, o que não notifica, para onde vai, a gente vai coletar, não vai coletar amostra, quem vai fazer. Então, tem muitas dessas
tem muitas dessas barreiras ainda, a questão da comunicação com a população também, acho que é bem importante, e a questão de recurso, né? Acho que todo mundo está passando por isso, mas é falta de estrutura, né? De pessoas aposentando, carro, né? Compra de material, isso também a gente tem esbarrado, principalmente na questão do carro e de recursos humanos. Então, os desafios também, acho que é criar, ter um sistema São Silvestre na pasta de meio ambiente federal, estadual, municipal, acho que isso falta. Acho que aproveitamento melhor na vigilância passiva, né? Esses animais vitimados por N motivos, atropelados, né? Tributados, e animais de resgate de fauna, de setas e zoológico também, acho que são ferramentas importantes para a vigilância, e também essa integração maior entre as instituições. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Eu quis falar meio rápido porque é bastante informação. Peço desculpas aí. Mas são nossos contatos aí, telefone, o plantão é no WhatsApp aqui. Quando você precisar achar um animal selvagem, liga lá para a gente, que, de vida livre principalmente, né? Tem o Instagram, está moderno, tem Instagram também. Então, é isso aí, gente. Muito obrigado. Estou à disposição para perguntas. Legal. Marcelo, obrigado aí pela excelente exposição. E no final a gente vai abrir para as perguntas que o pessoal estão assistindo vão fazendo, tá bom? Tá certo. Professora Terezinha, bom dia. Bom dia, Sim, tudo bem? tudo. Eu vou compartilhar minha apresentação aqui. Tá Peço que legal. vocês tenham um pouquinho de paciência, que o computador é lento. Tá bom. Vou fazer uma apresentação rápida. Professora Terezinha Knoble. Professora, muito obrigado aí por aceitar participar desse ciclo de palestras que a gente já tem organizado aí há muitos anos, né? E a professora Terezinha é graduada em Medicina Veterinária pela Universidade de São Paulo, tem mestrado em Patologia Experimental e Comparada pela Universidade de São Paulo, doutorado em Epidemiologia Experimental Aplicada à Zoonose também pela USP, foi coordenadora do curso de Medicina Veterinária das Faculdades Metropolitanas Unidas, atualmente é professora associada ao Departamento de Patologia da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo, membro do Comitê Brasileiro de Tese de Sensibilidade e Antimicrobianos, BRCAST-VET, coordenadora do curso de pós-graduação em Patologia Experimental e Comparada, foi bolsista de Produtividade e Pesquisa nível 2 do CNPq, tem experiência na área de Medicina Veterinária Preventiva e Saúde Animal, com ênfase em epidemiologia das zoonoses, atuando principalmente nos seguintes temas: doenças aviárias, infecções causadas por enterobactérias, colibaciloses e fatores de virulência bacteriana. Possui vários capítulos de livro, também vários artigos científicos em revistas e anais de congresso, e também participa de várias bancas de conclusão de mestrado e doutorado. Professora Terezinha, muito obrigado mais uma vez pela contribuição no ciclo de palestra e desejamos boa sorte aí. Bom dia a todos. Queria agradecer inicialmente pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês nesta manhã, né? Um tema que eu gosto bastante. Agradeço ao Dr. Paulo, a toda a comissão organizadora, a Faculdade de Saúde Pública, e assumo aí a responsabilidade de falar depois do Marcelo, porque ele é um entusiasta, né? Trabalha com vigilância epidemiológica. Como ele citou, a gente às vezes, o foco, né, do meu trabalho são sempre as aves, mas a gente às vezes empolga e vamos fazer salmonela nos primatas, e vamos buscar as coles diarreogênicas, enfim, é uma parceria importante entre órgãos de governo, né, e universidade. Eu acho que essa cumpre a função da universidade. Então, a proposta de hoje é a gente falar um pouquinho sobre o monitoramento de doenças zoonóticas em pombos, né, na cidade de São Paulo. Eu separei alguns trabalhos que a gente realiza no laboratório, recorte, né, importante. O nosso laboratório, ele é focado em doenças de aves comerciais, mas a gente recebe também tanto aves selvagens como sinantrópicos, né? Então, eu vou apresentar para vocês algo importante que a gente tem visto nos últimos anos e que está nos preocupando um pouco. Então, vamos lá. Inicialmente, né, quando a gente fala de pombo, a gente tem duas visões diferentes. Uma visão de retratos mais antigos,
de registros, né, fotográficos e de obras artísticas, que remetem esse pombo a uma ave que tem uma simbologia muito marcada, né? Então, em geral, ela está relacionada a um certo nível de religiosidade, a ideia de paz, liberdade, fertilidade, esperança. Então, diferentes povos, né, foram mantendo essas aves, né, desde do seu surgimento, que é ali da região do leste europeu, norte da África, em áreas mais rochosas, e foram trazendo esses animais, espalhando esses animais pelo globo como um sinal muito relacionado a algo fértil, bom, né? E a visão mais atual, ela é um pouquinho diferente, né? Então, hoje o pombo doméstico ele é considerado uma ave sinantrópica, ou seja, é aquela ave cujo convívio com o ser humano não é desejável, né? Então, nós tivemos aí uma mudança de paradigma. E, mais especificamente aqui no Brasil, essa ave é uma ave exótica, né? Ela foi introduzida, na verdade, com essa ideia de enfeitar as praças, né? De trazer uma vida para determinados locais. E aí esse pombo ele se adapta muito bem dentro desse ambiente e isso está muito relacionado com a abundância e oferta de alimentos, né? Então eles se adaptaram bem. A gente tem pouquíssimos predadores naturais, né? Alguns gaviões, algumas aves de rapina, mas de modo geral esses pombos se instalaram nessas áreas públicas, nessas áreas urbanas. Eles têm uma fonte de alimento abundante que na maioria das vezes é culpa do próprio ser humano, né? Então, locais onde você tem eventos e a população deixa ali uma quantidade enorme de lixos de alimentos, esses animais se adaptaram a esse tipo de alimentação. Então, eles ficam a maior parte do tempo no solo, se alimentando desses restos, né? E isso, por ser uma espécie sinantrópica, evidentemente, essa abundância de alimento favorece a reprodução, né? Então, é uma ave que vive bastante, cerca de 14, 16 anos, e chega a fazer 2 ovos por postura, mas ela pode fazer de 5 a 7 posturas no ano, né? Então, a gente tem praticamente aí de 12 a 14 pombos por fêmea por ano. Né? E um período reprodutivo também longo, que varia entre 4 e 6 anos, ou seja, tendo oferta de alimento, a gente acaba tendo superpopulações de pombos, né? E aí, principalmente, isso vira um problema por conta da presença desses animais, das fezes, né, terem um potencial de estragar, por exemplo, estátuas, monumentos, né, e também da presença desses animais em locais de alto risco quando a gente pensa em zoonoses, né? Então, por exemplo, no Porto, a gente começou o primeiro estudo nosso de pombos foi na região do Porto, né, que é uma região onde você tem desembarque de soja, de milho, né, de grãos, e a quantidade de pombos que tem ali é imensa, né? E evidentemente há uma contaminação fecal com risco de transmissão. Então, a gente tem uma mudança de paradigma, né, daquela ave que representa algo positivo e começa a causar algum incômodo, seja ele pela sujidade, pelo barulho, pela presença em grande abundância e pelo risco zoonótico. Esse aqui é uma foto que eu tirei. Eu tenho 2 fotos interessantes, eu não achei a primeira, né? Uma delas é em Milão e essa acho que em Barcelona, locais onde a gente percebe que os pombos eles estão muito presentes, né? Em grande quantidade. E me chamou a atenção porque culturalmente as pessoas não se incomodam, ao contrário, né? Eles pegam aqueles saquinhos de milho e jogam, e a gente vê ali a moça com o carrinho de bebê, e os pombos sobem no carrinho e ela literalmente não se incomoda, né? Então, do ponto de vista cultural, eu acho que o brasileiro ele desenvolveu uma relação com o pombo que é para nós muito mais negativa e na Europa ainda existe um balanço mais para aquela ideia positiva, né? A foto de Milão é muito impressionante porque é um menino assim, ele tá, uma criança de uns 4, 5 anos, com os bracinhos abertos e ele está coberto, torrado de pombo. E na hora que eu vi aquilo, eu falei, meu Deus, né, já pensei em todas as zoonoses, enfim, é uma outra relação com essa espécie animal. Então, a gente começa por aí, né? Então, aqui um retrato, né, da presença desses animais em áreas, em geral, em igrejas, locais mais abandonados, praças públicas.
E existe uma característica interessante desse animal, que é a espécie de voo que ele faz, né? Então, ao bater as asas, ele faz uma espécie de vórtex que coloca essas fezes em suspensão, né? Então, o grande risco zoonótico, ou talvez o maior potencial zoonótico, está na inalação das fezes, que pode ser causado ou pelo ato de varrer, você vai fazer uma limpeza, seca, varre, coloca tudo isso em suspensão, ou pelo próprio voo do animal, né, em que, ao bater as asas, ele joga, ele faz esse aerosol que pode ser inalado. Bom, aí a gente se pega pensando, né, em quais são as enfermidades, as doenças aviárias mais relacionadas com o pombo, né? E a gente tem uma literatura muito, muito injusta com os pombos, eu diria, né? O pombo é um animal fácil de capturar, um animal fácil de fazer um trabalho, né? Então, não dá nenhum trabalho capturar, você consegue, ele coleta as fezes, é uma ave muito tranquila. Então, surgem muitos trabalhos cujo foco está relacionado com as fezes e com a transmissão no ser humano. Então, tudo isso aí que está em azul ali, à nossa direita, né? São enfermidades que têm mais um potencial zoonótico do que um potencial de doença para a ave, né? Então, mais um problema de saúde pública do que um problema de saúde animal. Então, quando você joga, por exemplo, na internet doença dos pombos, não vem as doenças do pombo, vem as doenças que estão relacionadas ao pombo, né? Então, associadas ao pombo. Então, a gente destaca os fungos, né? O Cryptococcus histoplasma. Os fungos, em geral, eles requerem temperaturas mais baixas para sua manutenção. Eles são fungos ambientais, né? Então, você encontra no solo, em superfície, em casca de árvore, etc. São ubiquitários. As aves têm uma temperatura demasiadamente alta para a multiplicação desses fungos, né? Então, 41, 42 graus não é ideal para o fungo. Então, o que ele faz? Ele acaba colonizando o papo, o inglúvio, né, que é uma dilatação de trato digestório muito fininha, que está muito próxima à parte externa do corpo do animal, que seria a área mais gelada do pombo, né? Então, ele fica ali no papo. E aí ele acaba saindo pelo trato digestório, sendo eliminado nas fezes. Então, aqui exatamente aquele caso que a gente comentou, né? O pombo não tem sinais clínicos, mas ele alberga esses fungos, ele pode albergar esses fungos, e ele vai liberar isso nas fezes. E aí, quando você coloca essas fezes em suspensão, se tiver muito pombo, vai ter muito criptococcus, vai ter muito histoplasma, e a gente fala de risco de inalação. A mesma coisa para a clamídia, né? Então, entrando para a área das bactérias, talvez a maior quantidade de trabalhos esteja relacionada à presença de clamídia em pombos. Tem alguns trabalhos falando de Campylobacter. Os nossos trabalhos falam bastante sobre E. coli e Salmonella, que são as nossas linhas de pesquisa, né? Então, toda essa área aqui, a gente está pensando mais na transmissão para o ser humano, né? Mas quando a gente pensa na ave, também ela é vítima de algumas enfermidades. Tá? Aqui eu mais destaco, aqui em São Paulo, seriam as parasitoses. Então, não existe um único pombo que a gente abra, ou seja gordo, seja magro, que não tenha parasitas dentro, né? Então, vermes nematóides, cistoides, uma série de parasitas, e tem também aquela mosquinha, né, que fica muito próximo da superfície corpórea, Pseudolynchia, que traz também um aspecto de sujeira, né, de desagradável, ela voa sobre a gente, enfim. Então, em geral, são aves que apresentam um alto grau de parasitose. Destacando aqui também, né, da parasitose, a possibilidade delas terem dermaníceos e ornitoníceos, e isso é muito importante quando a gente depopula pombos, né? Então, existem vários casos em que a pessoa tinha o pombo ali no forro, no teto da casa, ela põe uma tela para o pombo não voltar. Só que o parasita que ficou ali, né? Então ele fica na madeira, fica nas crestas de madeira, ele se alimenta do sangue do pombo. Quando o pombo não volta, ele desce e ataca o ser humano, né? Então a gente tem vários casos desastrosos quando a pessoa impede, né? Coloca telas para impedir o retorno dos pombos e eles estão parasitados com dermaníceos e ornitoníceos. Pombos têm uma alta tendência a ter tricomonose, né, tricomonas. Vírus de bolba também pode afetar os pombos, causar inclusive lesões em pés, né, com perda de partes dos pezinhos. A gente tem relatos do pombo como afetado pelo vírus da doença de Newcastle. Aqui a gente tem que lembrar que não são só os pombos, são cerca de 250 espécies, né, que são suscetíveis aos vírus. Enfim, então,
a gente tem pouco relato, né, do que deixa realmente o pombo doente. A maior parte do recorte que a gente tem de literatura é sobre a transmissão do pombo ao humano, né, o aspecto zoonótico. Aí eu, quando olho isso, né, preparando a palestra, pensei o que daqui seria mais letal para os pombos, né, o que a gente vê com maior frequência. Claro, com frequência parasita, rouba, né? A gente pega, de vez em quando pega uma clamídia, a professora Tânia, né, que trabalha com isso, mas o que a gente mais vê como causa de mortalidade de pombo é envenenamento, né? Então, essa relação negativa, da imagem negativa na população no Brasil, faz com que muitas pessoas associem o pombo a algo muito perigoso, né, e cometam verdadeiros crimes ambientais, né? Então, chumbinho, intoxicação por chumbinho, por pesticidas, uma série de situações em que a gente encontra esses animais doentes, morrendo, abre, tem uma hemorragia gigante, né? E a gente às vezes não consegue fechar o diagnóstico porque o exame toxicológico é algo um pouco caro e difícil da gente achar quem faça, né? Mas boa parte do que a gente recebe vem com o histórico. Teve mortalidade, a gente abre e detecta a presença de chumbinho. Bom, aqui vou apresentar para vocês o primeiro trabalho. Esse aqui eu vou ler, porque é um trabalho muito simples, que foi feito como TCC de uma aluna ali da região de Santos, quando ela visitou o porto e teve a percepção da quantidade de pombos que habitavam ali a região, e a gente resolveu, então, fazer um trabalho que começou ali na Baixada Santista e depois subiu aqui para São Paulo, né? E que a gente queria avaliar justamente isso, porque na Europa as pessoas compram milho, dão milho para o pombo, querem pegar o pombo, e por que no Brasil a gente tem essa repulsa, né? Então, fizemos um questionário o que nós concluímos, né? Que nós avaliamos, então, a percepção da participação do pombo como fonte de infecção de zoonoses. Conseguimos aplicar, isso foi voluntário, né? Então, 215 pessoas, tanto em São Paulo quanto na Orla de Santos, se prontificaram, né, a nos contar qual que era a percepção deles. E os resultados demonstraram que, quando a gente apresentava uma prancha com vários animais e perguntava qual deles você acha que transmite doença, 95,8% dos entrevistados apontam o pombo como o principal agente transmissor de zoonose. Isso nos chamou a atenção porque supera, inclusive, o índice obtido pelos ratos, né? Então, parece que a gente tem uma aversão mais ao pombo do que ao rato, né? Embora todo mundo tivesse conhecimento do risco zoonótico do pombo, a maior parte, mais de 2/3 das pessoas, não sabiam dizer quais doenças as aves transmitem, né? Então, é um consenso, o pombo transmite doença. Aí você pergunta quais doenças. Pouquíssimas pessoas sabiam de primeira responder. Aí nós apresentávamos uma segunda prancha com várias doenças, algumas das quais não têm relação com a transmissão por pombos, né? E as pessoas apontavam essas. Então, toxoplasmose, por exemplo, isso é um mito, né? Então, para um pombo transmitir toxoplasmose, você tem que comer o pombo, né? Tem que comer a carne do pombo. Então, ele não transmite, ele não é a fonte de infecção da toxoplasma, mas as pessoas apontavam que sim. Influenza aviária, que é outra enfermidade gravíssima, que na época o Brasil nem tinha surto de influenza, agora, né, estamos sob risco de surto de influenza, e as pessoas também implicavam o pombo nessa zoonose. E uma surpresa maior ainda é que apareceram doenças que são extremamente relacionadas a mamífero, né, como o caso da leptospira e da peste bubônica, em que os animais são refratários, né, então pombos não transmitem, não tem relação nenhuma com a leptospirose. Ou seja, as pessoas sabem que transmitem doenças, mas não sabem quais doenças, né? E confundem bastante com outras enfermidades que estão relacionadas com mamífero. 40% dos entrevistados afirmavam que têm nojo da ave, 44,7% dizem que evitam o contato, e a gente tem uma outra extremidade, né, que é 14%, que revela ter afinidade com as aves. A gente conhece, inclusive, uma ONG, né, em que as pessoas recolhem esses pombos, levam para suas casas, têm um contato íntimo. Então, vai de um polo ao outro, né? Desde o exagero de você atribuir aquele animal um excesso de risco, até o ponto de você não reconhecer que aquele animal representa um risco. Então, esse estudo nos colocou, né, diante da realidade de que precisamos melhorar a comunicação em relação a esses animais e o que eles efetivamente transmitem.
A partir daí, então, nós começamos a estender nossa linha também para os pombos e fizemos uma série de artigos, mas aí dentro do que é nossa linha, que são as doenças bacterianas, né, procurando o que de fato essas aves representam de risco, né. Esse é um dos trabalhos, então, esse aqui foi desenvolvido num zoológico, né, e nós pesquisamos a presença de E. coli diarreia gínica, tanto enteropatogênica quanto produtora de toxina Shiga, né, STEC, em 10 ordens diferentes de aves. Então, uma amostragem de mais de 500 aves, mas aí de grupos diferentes, né? Pelicanos, passeriformes, pistacídeos, enfim. E nós encontramos poucas amostras, né? Então, um total de 16 amostras positivas para a IPEC e 3 amostras positivas para o gene STX2. Essas 16 amostras, né, diarreogênicas, estavam associadas ao grupo dos psitacídeos, né? Então, papagaios, araras, enfim. Então, essas representou quase 4% do total amostrado. E as toxigênicas, que eram 3, né, 0,75% associados aos pombos. Né? Então, vejam, o pombo, ele transmite, por este recorte, para esta doença, ele é menos risco na comparação, por exemplo, com uma arara ou um papagaio. Esse foi um outro trabalho também que a gente procurou, aqui a gente estendeu, além da diarreogênica, a gente estendeu para a salmonela, né? Também relacionado no zoológico. Aí aqui, o que a gente encontrou a salmonela, e foi uma felicidade, porque é dificílimo a gente isolar a salmonela de pombos. Então, também é um mito de que o pombo transmite salmonelose. A salmonelose é muito frequente em aves comerciais, né, em frangos de corte, em aves de postura no Brasil, e raramente ela é encontrada em aves silvestres, selvagens, de vida livre ou sinantrópicas, né? Mas quando a gente encontrou, e esses animais eles vivem, né, numa colônia, a gente encontrou vários animais positivos dentro da mesma colônia e conseguiu associar a positividade deles com o recinto no qual eles se alimentavam. Então, eles invadiam um recinto específico, se alimentavam ali, e só ali parece que tinha, né, esse contato com a salmonela. E aí, quando eu fui fazer o levantamento bibliográfico, eu percebi que quando as pessoas fazem esses trabalhos, eu, por exemplo, eu vou buscar salmonela em pombo, então eu vou pegar 100 pombos de uma mesma colônia, né? Então, se eu achar, é raro achar, mas se eu achar 50 pombos positivos dentro de uma mesma colônia, eu publico na literatura que a frequência de isolamento de salmonela, às vezes a gente vê assim, frequência de isolamento de pombo positivo para salmonela no Brasil, ou seja, peguei uma colônia positiva, né, e falo que a frequência é de 50% no país, né? Isso não é verdade. Se você quer saber a frequência de ocorrência, você tem que pegar pombos de amostragem de colônias diferentes, tá? Então, eu diria para vocês que a frequência de isolamento de salmonela e de PEC, STEC em pombos é baixíssima, tá? E é muito inferior, por exemplo, ao que a gente encontra em calopsita. E a calopsita, sim, é um animal que eu não tenho nojo, né? E que come dentro da minha casa e a gente compartilha a fruta, né? E dá beijinho no bico. Então, nesse aspecto, eu acho que o pombo ele acabou sendo marginalizado, né, gerando uma série de informações que são distorcidas, são retratos distorcidos, tá? Claro que isso não desmerece o impacto, né, por ser um sinantrópico, por estar em áreas de risco. Então, o que a gente precisa ficar atento é, eu tenho pombo numa área de alimentação, isso é risco? Sim, isso é risco, né? Eu tenho pombo numa área vazia que eu preciso tirar, limpar. Isso é risco? Sim, se não usar o EPI adequado, é risco, tá? Mas a gente não pode passar essa ideia de que o pombo é algo muito sujo, muito perigoso, muito cheio de enfermidades, porque nem sempre isso é verdade, né? Então, nessa época, meu filho me pediu uma calopsita, né? Eu brincava com ele e falava, não, a calopsita eu não te dou, mas se quiser um pombo, né? Eu falava, não, o pombo eu não quero, né? Então, tem essa questão, assim, do que realmente essas aves representam de risco do ponto de vista bacteriano. Aí, agora, a gente tem uma nova preocupação, quem trabalha com bactérias, que de fato, que tem uma relação muito forte com o meio ambiente, que é a emergência de bactérias resistentes, né? Então, hoje se fala muito em resistência antimicrobiana,
E aí nós fomos de novo ver qual é o papel do pombo dentro desse contexto, né? Então, uma coleção de 107 isolados de E. coli, nós fizemos um screening, né, para resistência antimicrobianas e fomos procurar os fenótipos de resistência à quinolona, resistência estendida a beta-lactâmicos, enfim. E encontramos, sim, nesse caso, os pombos como portadores de bactérias produtoras das enzimas CTX-M2 e CTX-M8, que são as principais beta-lactamases relacionadas aí com resistência na América Latina e talvez no mundo todo, né? Então, sim, a gente não pode negligenciar essa espécie que é sinantrópica, né, e que pode favorecer a disseminação de resistência. E aqui eu alerto, né, não é só o pombo. Na verdade, a gente encontra isso no frango, a gente encontra isso nas aves selvagens, a gente encontra isso, inclusive, em aves de áreas muito preservadas, né, como atol, como Fernando de Noronha, enfim. Então, há uma preocupação com o papel das aves na disseminação de cepas resistentes. Bom, mas acho que o que eu vim contar aqui para vocês de maior importância, né, então aqui que eu vou concentrar um pouquinho, foi a ocorrência de um surto que nós acompanhamos, junto com a médica veterinária Juliana Signorini, que foi um princípio de mortalidade que ocorreu no período de inverno de 2019. Né? Então, o que aconteceu? Nesse período, a Juliana me contactou e falou, Terezinha, eu estou observando aqui no CCZ aparecimento de aves mortas, né? Elas parecem que elas têm uma dificuldade de voo, elas evitam o voo e quando elas voam, elas colidem com determinados objetos e está aparecendo um montão de ave morta aqui dentro do CCZ, né? Isso começou. Então, ela relatou no final desse período cerca de 58 aves mortas. E aí ela perguntou, será que é algum envenenamento? Alguém está colocando alguma coisa na ração, né? Então, aqui um videozinho de como a ave ficava, ó, aparentemente com dificuldade, né, para se locomover. E aí eu falei, Juliana, traz, né, então essas aves para a gente fazer uma necrópsia, né? Aqui, ó, mais um. Então, aqui a gente percebe, ó, que ela evita o voo, tá vendo? A gente estimula e ela fica meio cambaleante, né? Não consegue se equilibrar. Então, esse sinal neurológico. Aí entra naquilo que o Marcelo falou, né? Todo sintoma neurológico, ele é de notificação compulsória, mas se a gente for notificar tudo que a gente pega de ave morta, sem sintomas, nós só vamos notificar isso. Então, o que a gente faz? A gente inicia uma investigação, abre, vê quais são as lesões, e aí, parecendo algo um pouco mais perigoso, mais importante, a gente faz a notificação. Então, a gente faz um trabalho aí inicial de triagem. Bom, e assim foi feito, né? Então, eu fiz a necrópsia, ela encaminhou várias aves, algumas estavam muito autorizadas, porque são aves que já ficaram mortas, né? Já tinham sinais de predação, enfim, nós selecionamos aí desse universo de 58, 27 aves que estavam em boa condição de fazer a necrópsia, e eu abri e comecei a fazer a necrópsia, e assim, não encontrei sinais de envenenamento, o que eu encontrei foi uma congestão generalizada, né? Então, coração, fígado, pulmão, até a própria musculatura, mas um aspecto congesto, não tinha coleção de líquido, não tinha nada assim muito hemorrágico, né? Aqui a gente vê, né, a abertura do sistema nervoso central, a gente percebe realmente que tem uma dilatação de vasos e que isso está muito congesto, né? Então, o diagnóstico aqui foi de congestão. Puxa, será que foi algum outro tipo de veneno, né, que não um chumbinho, o que pode ter sido? Então, a gente estava muito focado aqui ainda na possibilidade de ter sido um envenenamento, que é bastante comum, né? Aí eu chego em casa, meu filho fala, mãe, vamos jantar, não, pede uma pizza porque eu tô moída, né? Eu fiz 27 necrópsias hoje de pombo. Ele, o que tem o pombo? Os pombos estão com problema neurológico e tal. Ele falou, aqui em casa também. Eu falei, como assim? Tá cheio de pombo estranho lá embaixo. Eu falei, vamos lá ver, né? Aí eu cheguei lá, olha o pombo aqui na minha casa. Ó, ele não voa, né? A gente aproxima dele. O normal seria ele fugir, ó. E quando ele vira a cabeça, ele inverte o pescoço 100%, né? Então ele fica bastante tempo nessa posição. Aí me chamou a atenção. Eu falei, não, então isso não é envenenamento, né? Porque assim, minha casa dista do CCZ mais de 20 quilômetros, né? Então eu falei, puxa, isso tá realmente estranho. Acho que a gente tem que dar uma atenção para esse quadro neurológico. Aí que eu fiz? Peguei 2 amostras
e mandei para fazer o histopatológico, né? Essa aqui não é a foto do meu histopatológico, tá? Essa é a foto que foi publicada no trabalho, essa foto da professora Helena Lage, que a dela está mais bonita que a minha, né? Mas o histopatológico, ele confirmou a presença de hemorragia, necrose, infiltração inflamatória mononuclear e em sistema nervoso central, que a gente chama de manguitos perivasculares, né? Que é a infiltração desses linfócitos ao redor dali dos vasos, e isso aponta para diagnóstico de doença ou enfermidade viral, né? Então, puxa, quadro neurológico, embora a hemorragia não fosse aquela do livro, né, que a gente está acostumado a ver, pensar em Newcastle, quadro muito hemorrágico, era mais uma congestão, mas aqui eu tinha evidência de que tinha participação viral. Claro que isolamos várias bactérias, né, então o animal fica sem voar, então ele tem uma série de infecções oportunistas, então a gente descartou os quadros bacterianos, começou a esquecer a possibilidade de intoxicação e pensar em vírus, né? Então, o que a gente faz? Como eu não trabalho com vírus, eu contatei o professor Durigon e o Luciano no ICD, porque a gente sempre faz essa parceria com eles, né? Quando eu cheguei lá, eles já até tinham alguns pontos, então eles já tinham recebido também, então juntamos essas amostras, né, para ver que tipo de vírus poderia ser. E aí eles correram um painel, né, grande, para descartar aí, por exemplo, a gente pensou em West Nile, né, então a gente deu aquela viajada ali no que poderia ser. Então fizeram PCR para vários vírus e encontraram o paramyxovírus tipo 1, que é o vírus da doença de Newcastle, e aí um percentual grande de aves que foi positivo, né? Então, algumas não estavam infectadas, mas a maior parte das aves, das 23, acho que 19 aves confirmaram o diagnóstico. Bom, aí então a coisa muda de figura, né? Então, quando a gente tem um quadro que ainda que a necrópsia não apontasse, mas você tem uma PCR positiva para Newcastle, você tem que acionar os órgãos oficiais, porque isso é lei, né? Então, contactamos o Lanagro, né, para fazer a notificação, e o Lanagro solicitou o envio dessas amostras, então a gente tinha um backup disso tudo, coletamos todos os órgãos, e sempre fica armazenado, né, para uma posterior investigação. E o Lanagro, então, abriu uma investigação fazendo o HI, né, usando soros para ver inibição de hemaglutinação. O HI a gente considera positivo acima de 6, título acima de 16, a maior parte dos pombos estava acima de 512, então, sorologia positiva. E aí, para você classificar esse vírus, a patogenicidade dele, se faz um teste de inoculação intracerebral em embriões, né? Acima de 0,7 é considerado positivo, é altamente patogênico, e o dos pombos deu 0,99. Então, confirmou que se tratava de um vírus de alta patogenicidade. A OIE, para classificar esse vírus como alta patogenicidade, ela usa o IPIC ou, no sequenciamento, quais são o que aparece em porções específicas da porção terminal da proteína F, ali do sítio de clivagem do vírus. Então, foi feito também o sequenciamento e classificou esse vírus realmente como alta patogenicidade. Então, a gente conseguiu fechar mesmo o surto como doença de Newcastle. A partir disso, então, iniciamos uma pesquisa e aí envolvemos mais parceiros, né? Então, a professora Helena Lage, da FCE, que é uma das especialistas hoje em Newcastle Influenza, junto com a doutora Clarice, da Unicamp. Então, juntamos ali o grupo e ela foi, então, pesquisar qual a origem, né, desse vírus. Então, ela fez uma série de trabalhos de sequenciamento e alinhou esse genoma e classificou esse vírus como genótipo 6, que é um genótipo onde o vírus ele está mais relacionado realmente aos pombos, né? Então, ele é da classe 2, que tem uma variabilidade maior, e esse vírus ele é classificado como vírus de pombo mesmo. E, em geral, esses vírus de pombo, eles são menos patogênicos para as galinhas, né? Então eles não transmitem muito bem, parece que o reservatório é mais reservado e mais associado aos pombos do que às galinhas, mas existem alguns relatos de reversão de patogenicidade, existem alguns relatos de infecção humana com doença pulmonar, com conjuntivite, né? Então o risco é baixo, é considerado baixo, mas ele não é nulo, né? Então isso aponta aí para a necessidade de monitoramento. Esse vírus já tinha sido relatado no Rio Grande do Sul, isolado numa praça em Porto Alegre, em 2014.
e o vírus que a Helena sequenciou, ele tinha uma homologia aí de 97,9% com o vírus do Rio Grande do Sul. Então, foi o primeiro relato aqui na região de São Paulo. Aqui, só para confirmar, né, as fotos da professora Helena, ela também preparou o manuscrito para publicar e confirmou com imunohistoquímica a presença do vírus de pombo aqui no sistema nervoso das aves, né? Então, fechamos o trabalho, está aqui, a gente tem muitos autores nesse trabalho, o que demonstra que para a gente conseguir fechar um diagnóstico dessa qualidade, a gente precisa juntar vários profissionais de várias áreas, né? Porque cada um tem a sua ferramenta. E aí o trabalho, então, foi publicado e é um trabalho bem citado, né? Essa doença é endêmica em vários países do mundo, mas aqui no Brasil a gente não tinha uma caracterização assim tão bem feitinha como essa. A preocupação imediata que surge é, meu Deus, a avicultura, né? O Brasil é um dos maiores exportadores de carne de frango do mundo e a gente sabe que Newcastle é uma barreira comercial importante, então como é que a gente vai lidar com isso? Só lembrando que o embargo para exportação se dá num raio de 10 quilômetros, né? Então a gente tem área do CCZ, não existe nenhuma granja no raio de 10 quilômetros, então isso nos punha numa situação de algum conforto, mas fica o questionamento, né? Qual é o risco desse vírus para as aves comerciais? Então, ela, junto com o grupo dela, fez um trabalho avaliando a transmissão de vírus de galinha para galinha, né? Então, de genótipos associados à galinha, quando inocula em SPF, como isso se comporta, e quando eu inoculo esse paramyxovírus associado a pombo, como isso se comporta, né? E, de novo, ela percebeu que as aves ficam infectadas, mas a transmissão do vírus é muito baixa e não desenvolvem sintomas clínicos, né? Então, aparentemente, a gente tem aí um certo conforto em relação à avicultura, mas, como eu disse, né, vírus é vírus, ele muda, ele reverte, então a gente precisa monitorar e estar sempre atento à ocorrência desses vírus. Bom, aí então, a partir daí, fica todo mundo esperando o que vai acontecer, né, com esses pombos. E em maio de 2022, o CCZ entrou em contato novamente e disse, olha, encontramos mais um caso aqui que parece com os mesmos sintomas neurológicos. As aves evitam o voo, quando elas tentam voar, elas batem, colidem, está aparecendo ave morta. Bom, aí a gente já tinha um fluxograma rápido de trabalho, né? Então a gente já conhecia, já não era novidade. Então, ok, fizemos a necrópsia, mandamos lá para a Helena, passou no PCR, deu positivo, notifica o sistema, e aí vai para o Lanagro já as amostras pré-selecionadas para caracterizar. E aqui o vírus era o mesmo, já tinha mudado uma ou outra, já tinha feito algumas mutações, né? Mas é o mesmo quadro de 2019. Então, 2019, primeiro surto, 2022, segundo surto. Aqui a notificação, né? Então, espécie pombo, aqui a gente conseguiu um animal só, né? Não foi dentro do CCZ, foi uma pessoa que trouxe. Os sinais eram andar em círculo, apatia, as asas caídas, né? Aquele pescocinho para trás, algum tremor quando você mexia na ave, né? E aí foi realizado o teste laboratorial, confirmado na PCR, a gente faz a notificação e encaminha para o Lanagro para fazer a tipificação da cepa. Em dezembro desse ano, começou a morrer ave de novo, né? Do ano passado, desculpa. E aí notificaram, levaram para o CCZ em janeiro não estava em São Paulo, eu estava de férias, e aí ficou, essas aves foram congeladas, e eu, assim que retornei, primeira coisa, vamos abrir os pombos. O quadro era um pouquinho diferente, né? Porque nesse a gente observa uma diarreia, né? Uma presença de fezes aqui na região de cloaca, e a gente observa o sistema nervoso central muito mais hemorrágico do que nos anteriores, né? Então, esse sim tinha sinais de sangue vivo na cavidade, uma hemorragia um pouco mais acentuada, né? Mas eles deram negativos nessa triagem. Então, esse não foi notificado, né? Quando a gente passa na PCR, deu negativo, e aí fica a dúvida, né? Deu negativo porque degradou o DNA, porque congelou, demorou um tempo para fazer, ou esse é um outro surto, é realmente uma intoxicação e não se trata do mesmo vírus, né? Mas o mais importante é que a gente esteja vigilante, né? Porque parece que os sintomas neurológicos continuam acontecendo e a hemorragia vai ficando mais severa, vão aparecendo sinais clínicos mais envolvendo aí trato digestório, né? Então isso é bastante preocupante. Então, para concluir já, né, tá dando aqui meus 40 minutos,
eu gostaria de destacar algumas questões importantes, né? A primeira delas é, quando o Marcelo termina a fala dele, ele fala na questão dos recursos, né? Que são, de fato, escassos. A gente não tem hoje grandes recursos para fazer trabalhos de monitoria ativa, de busca ativa, enfim. Mas a gente tem equipes muito competentes no Brasil, né? Então é importantíssimo isso, que a gente saiba que um diagnóstico como esse, às vezes a gente precisa juntar alguém que faça necrópsia com alguém que tenha um real-time, com alguém que faça uma imunohistoquímica, e isso tudo precisa ser rápido, né? Então a gente precisa reforçar essas redes de trabalho em equipe, e porque a universidade está aí para isso, né? Ela precisa contribuir com a sociedade, com as áreas de produção, com as áreas de preservação de meio ambiente. Então, a importância da gente ter equipes consolidadas e que se comuniquem rápido e que trabalhem bem. Depois, a necessidade de um monitoramento de doença de aves, né? A gente não precisa lembrar do pombo só quando, olha, tem um TCC para fazer aqui, vou ali, pego na praça 4, 5 animais, faço uma salmonela e saio dizendo que a prevalência é de 80% e ponto, marginalizo a ave novamente, né? A gente precisa, de fato, saber quais são as doenças que padecem de atenção para essas aves e criar redes de monitoramento que protejam, né, tanto o animal quanto o ser humano. E, por último, lembrar da importância de comunicar com a população, né? Então, de novo, a gente está tendo um avanço aí da influenza aviária, da gripe, né, aviária. As pessoas veem no jornal, né, às vezes a notícia vem recortada ou vem de uma forma que não é fácil de compreender para uma pessoa, às vezes, sem uma formação na área de saúde. E o pombo é o primeiro a sofrer. Então, à medida que você começa a falar de uma pandemia que afeta as aves e a pessoa começa a encontrar um pombo no quintal dela, não tenha dúvida que ela parte para o tudo ou nada, né? Então, essas aves acabam pagando um preço por isso, e a gente vê muitas atrocidades e cometimento de crimes ambientais. Então, é importante que a população saiba que o pombo não tem participação, não existe relato de influenza aviária que envolva ou que coloque o pombo num cenário de destaque, né? Então, a gente tem o problema do Newcastle, mas não tem relação com a influenza aviária e a gente precisa comunicar isso de alguma forma para evitar os maus tratos. E a necessidade de investimento em pesquisas, né? A gente precisa, então, também de suporte para poder fazer essas investigações de forma rápida, né? E com qualidade. E a ideia é que o pombo volte a ser um símbolo de paz, né? Então, que a gente identifique, controle, faça um bom trabalho. Eu me aventurei também num trabalho de castração química de pombo, quase que deu certo, né? Então, a ideia era injetar um zinco nos testículos dos pombos machos para que a gente baixasse a fertilidade e controlasse a população. Eu sempre digo para os alunos que o que atrai o pombo é o lixo que o ser humano larga para trás, né? E o pombo faz a limpeza durante o dia e o que ele não come no dia vem o rato para comer à noite, né? Então, quando a gente baixa drasticamente uma população sinantrópica diurna, a gente favorece a proliferação de populações sinantrópicas noturnas, né? Então, a melhor forma de combater os pombos é não deixar alimento, né? Ou não deixar, não aumentar a disponibilidade de alimento solto, largado em áreas públicas, né? Então, um trabalho de educação é importante. Deixo aqui meu e-mail para alguém precisar e quiser ajuda, tirar dúvida, esclarecer qualquer coisa, estou à disposição. Muito obrigada, professora. Obrigado, professora Terezinha, pela excelente palestra. E a gente vai abrir agora para as perguntas. Regina, você tem anotado algumas aí? Oi, Paulo. Oi, sim, eu tenho aqui, olha. Eu tenho uma primeira pergunta direcionada para o Marcelo, né, que é da Juliana Baz. Ela pergunta assim: variou muito a idade dos bugios vacinados em São Paulo? O bicho, são os bichos do nosso plantel, né? A gente tem um grupo, 38 animais, a gente perdeu 8, infelizmente, surto de toxoplasmose, e daí ficaram 30, e daí todos os animais foram vacinados, a gente só não vacinou um animal muito filhote, assim, né? Animal muito pequeno, que estava ainda, tipo, agarrado à mãe, assim, porque a gente ficou com medo de dar uma reação, mas o resto a gente vacinou. Eu não sei exatamente qual a proporção que a gente tem lá de adultos, jovens, filhotes, mas são mais adultos, bem mais do que filhotes.
Certo, tá bom. Obrigada, Marcelo. Aproveitando, né, para comentar assim os participantes, né, desse evento. A gente tem representantes aqui da DVZ, do Lab Fauna, o setor de RH. A gente tem algumas UVs, Butantã, Lapa, Mocaricanduva, e algumas prefeituras do interior de São Paulo, né, de Japira, Mairiporã, Osasco, Itapeva, Paraguaçu Paulista, Santo André, Barueri, Santana de Parnaíba, Juquiá. Temos também um colega da Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco. Uhum. Enfim, várias pessoas participando aí, prestigiando, né? Bom, eu tenho uma segunda pergunta, na verdade, uma pergunta minha para a doutora Terezinha. Se existe alguma pesquisa relacionada a doenças zoonóticas em pombos-correio, porque a gente vê que algumas pessoas criam esses pombos-correio na cidade, né? E aí me gerou essa dúvida assim, em relação a esses pombos, que a gente sabe que eles têm uma criação assim diferenciada, né? Tem todo um cuidado dos criadores, mas enfim, é uma dúvida minha e uma curiosidade até. Regina, eu não fiz um levantamento para te falar com propriedade, assim, se existem trabalhos. Nós fizemos há muitos anos atrás, nós mapeamos uma criação de pombo-correio, acho que na região de Itaquera, ou comecinho aqui interior de São Paulo. Nós fizemos uma abordagem também para identificar bactérias, salmonela, coli, etc. Tudo que a gente faz, não encontramos nenhuma ave positiva, né? Elas têm um manejo muito cuidadoso, né? Então, eu diria que o status sanitário delas tende a ser excelente, né? Então, assim, não tenho propriedade para falar de todo, mas a pesquisa que eu fiz, não encontrei nada que fosse preocupante. Tá bem, obrigada. Bom, eu estou vendo, Paulo, que o pessoal está agora enviando mais perguntas aí. Tem mais uma pergunta? Isso, eu vou fazer mais uma pergunta aqui também da Juliana Baza, agora para a doutora Terezinha. Ela pergunta assim: acha que pombos podem ser disseminadores relevantes da IAAP em área urbana, para humanos também, dessa onda recente? Após possível introdução por migratórias e domésticas, por exemplo? Então, na literatura, a gente sabe que a influenza aviária de alta patogenicidade, ela pode acometer uma ampla gama de aves, né? Mas na literatura eles apontam o pombo como sendo uma espécie que não tem relação com influenza aviária. A gente preocupa mais com aves marinhas, migratórias, e aí os anatídeos, né? Como o Marcelo mencionou, a gente tem vários parques aqui na cidade de São Paulo que tem tanto galinha quanto pato, são áreas recreativas, né? Então, os parques, inclusive, alguns deles já estão adotando medidas de contenção, colocando essas aves em áreas teladas, tá? Em princípio, não há nenhuma razão para se preocupar com os pombos, mas essa equipe que eu mostrei para vocês, sempre que a gente faz impressão, a gente faz o diferencial para eles, tá? Então, assim, vamos continuar atentos e monitorando, mas em princípio não é a preocupação, tá? Agora, a questão é, se diante de um surto, de uma doença que é exótica, né? A gente nunca teve relato de influenza no Brasil, então todas as autoridades estão muito mobilizadas. Se a gente pensar num plantel de ave comercial e o risco sanitário que isso representa, o que o mapa tem recomendado é que as pessoas, ao encontrarem aves doentes, mortas, caídas, não manipulem esses animais, né? Então, que elas notifiquem ou chamem uma autoridade sanitária, tá? Isso vale para qualquer ave de vida livre que vocês encontrarem mortas. Mas não há, nesse momento, nenhuma relação, nenhum nível de preocupação específico com a pombo, nem com a possibilidade deles carrearem ou disseminarem. A influenza se dissemina por si só, né? Ela é muito transmissível, mas os pombos não estão implicados nessa cadeia. Tá, doutora. E aí, Paulo? Tem uma da Daniela de Oliveira Bittencourt, para a doutora Terezinha. Em relação ao controle de pombos em áreas urbanas, qual a recomendação atual a respeito da eliminação de ninhos e ovos para controlar a população? Então, assim, eu não fico dentro da área de controle, né? Minha área é sanitária. O que a gente recomenda é que esse controle
evite apenas as estratégias que são, por exemplo, a cola, né, que as pessoas colocam a cola para que estejam relacionadas à morte do animal. Então, a nossa fauna, ela é protegida. Matar um animal, seja ele, né, mesmo que ele seja de risco, é crime ambiental, né? Então, nada de chumbinho, nada de... É a colocação de aparatos que evitem a formação dos ninhos. Então, você pode remover o ninho, colocar uma tela para que ele não retorne, né? Então, deslocar essas populações para áreas de menor risco e, principalmente, não alimentar, né? Então, se você não alimenta, essa população faz um autocontrole. A quantidade de aves é proporcional à abundância de alimentos, né? Então, restringir, por exemplo, não deixar a comida do cachorro ali exposta do gato, evitar jogar alimento, enfim. Então, tem várias estratégias, desde espantalhos, né, coisas que possam movimentar. O único risco que eu recomendo, aí sim, né, se for área que tem madeira, principalmente em sótão, e vai colocar uma tela, tem que detetizar, tá? Porque o risco maior é você expulsar o pombo e o ácaro, né, que é o Dermanissus, permanecer nas frestas, e aí você pode ter um problema, tá? Então, sempre procurar a ajuda de um profissional especializado, né? Eu acho que essa comunicação com as autoridades que são responsáveis por isso é fundamental, porque eles têm condição de orientar, olha, faça desse modo, enfim. Mas é através de barreiras, tá? Então, reduzir a oferta de alimento e implantar barreiras físicas que permitam que o pombo vá buscar uma outra área, né, para viver. Não sei se o Marcelo pode também explanar sobre isso, porque senão não é a área que eu trabalho. Na verdade, a cola é um problema, assim, para a gente também, né? Porque a gente recebe vários animais que são vítimas da cola, então coruja, pica-pau, outras espécies silvestres protegidas também por lei, inclusive até às vezes ameaçada e está pulando um pombo. É uma estratégia que a gente sabe que não funciona muito bem, né? Tem que ser como a Terezinha falou, tratar numa questão populacional maior, assim, não aquele indivíduo, aquelas coisinhas, pensar no abrigo, aqueles 4 As ainda, né? Não foge muito dos 4 As, abrigo, acesso, alimento e água, né? Então, acho que tem que pensar nisso, não tiro, chumbinho, isso está acabando, principalmente o chumbinho também, a gente tem espécies silvestres também comem chumbinho, então está causando um impacto ambiental, assim, né, de certa forma. Eu sempre me pergunto onde as pessoas acham chumbinho e com que facilidade, não, porque ele é um veneno mortal para o ser humano, inclusive, né? Então, acho que precisa alertar isso. Quem é que está vendendo chumbinho para a população, né? Da onde está vindo isso? Porque isso é muito criminoso. Ainda tem uma da Daniela ainda. Existe alguma restrição legal relacionada a maus tratos por eliminar os ovos e ninhos? Eu acho que é a mesma. É a mesma pergunta, ela responde, agora que eu vi aqui. Só Tem... falando rapidinho, Paulo, Tá. para espécie silvestre, tirar o ovo e ninho é crime, né? Se tirar o ovo do urubu, tem um urubu na minha sacada. Se tirar o ovo e o ninho dele, está cometendo um crime. Está lá na Lei de Crimes Ambientais, 9.605, que não pode perturbar ninho. Então, tem isso. Agora, para pomba, como saúde pública, tem um outro viés. Assim, acho que tem que esclarecer isso com mais gente. Assim. Tem outra da Carolina Castro. Professora Terezinha, o que fazer no caso de encontrar pombos com sintomatologia nervosa em meu município? Eu envio para onde? Trabalho na UVZ do Guarujá. Esse fluxograma de notificação é sempre muito complexo, né? Na verdade, assim, a nossa legislação diz que as doenças neurológicas, elas são de notificação compulsória. Qualquer pessoa pode notificar, então não precisa ser médico veterinário, qualquer indivíduo pode fazer notificação e ela pode ser feita por qualquer canal, com qualquer autoridade sanitária, né? Então, ela pode mandar um e-mail ou telefonar para as unidades, né, de saúde. Em geral, quem starta os quadros neurológicos é a defesa sanitária, né? É o pessoal do Escritório de Defesa Agropecuária. Eles, depois da notificação, então existe um sistema, que é o Cisbravet, né? Depois da notificação, seja ela por e-mail, ou por telefone, ou por qualquer via, eles têm um prazo para comparecer no local e retirar essas aves e submeter aos exames dentro de laboratórios oficiais, né? A universidade ela acaba fazendo esse trabalho, né,
porque existe muita demanda e a gente, como o Marcelo bem disse, né, se a gente for notificar tudo, eles vão ficar correndo o dia inteiro. Então, a gente faz essa triagem, né? Então, não há empecilho de enviar para uma universidade, desde que contacte o pesquisador, né, e que o pesquisador tenha esse cuidado de, ao investigar, descartar aquilo que pode colocar em risco tanto a saúde das pessoas quanto a saúde do plantel nacional, né? Então, até agora nós tínhamos feito esse papel, auxiliado nesse papel, né? Agora, com a influenza, eu acho que muda um pouco a conotação, né? Então, o ideal é que, a partir de agora, qualquer quadro neurológico em aves seja notificado para o Sistema de Defesa Agropecuária local. E aí eles dão o encaminhamento correto. Bom, Paulo, eu tenho aqui mais Felipe. uma pergunta. Isso, o Felipe pergunta se houve algum caso de suspeita zoonótica ou de transmissão para outros animais nos casos citados de pombos PPMV1 positivos? Não, nenhum de nós, ninguém da equipe que manipulou, né, esse vírus teve qualquer sintoma. Evidentemente que dentro da universidade a gente utiliza os EPIs básicos, né, sempre a necrópsia com máscara de filtro e todos os cuidados necessários. Também não foi notificado nenhuma ocorrência humana nas áreas, né, de ocorrência do problema. E como eu mencionei, a gente tinha, na verdade, a doutora Helena, que é quem trabalha com influenza, ela tinha que esclarecer o risco de transmissibilidade, e tanto lá quanto no CCZ, essas aves foram misturadas com aves domésticas para ver se haveria sinais clínicos, e isto não aconteceu, tá? Então, até o momento, a gente sabe que a transmissibilidade, por ser do genótipo 6, né, é baixa, e a gente não comprovou nem risco zoonótico e nem risco de transmissão para as outras aves. Lembrando que Newcastle é uma zoonose que está muito mais relacionada com manipulação de vacinas em laboratório. Então, a maior parte dos casos que aconteceram ou em granja ou em laboratório, quando a pessoa usa laçota, uma vacina viva, né, que ela mistura na água de bebida, acaba manipulando o produto e passando a mão nos olhos. E aí ele dá uma conjuntivite, é uma conjuntivite lacrimejante, bastante intensa, mas autolimitante, tá? Então, não fica cego, não existe grande comprometimento, vai ficar de 7 a 10 dias ali lacrimejando bastante. Então, a imensa maioria dos casos que envolve o ser humano são por erro de manipulação de vacina viva ou em laboratório ou em granja. Para que se contamine, também existem alguns casos de transmissão em granja de vírus aviários, mas envolvendo um volume muito grande. Imaginar um surto de Newcastle em uma granja de postura, a gente tem 120 mil aves, né? Então, a carga viral a que o indivíduo se expõe é maior, né? E aí, a falha de biosseguridade, né? A chance depois de você remover todo esse material e acabar esquecendo, passando a mão no olho, ou inalando, é mais alta, tá? Então, assim, um pombo morto não representa grande risco sanitário, mas sim, sempre de EPI, tá? A gente não documentou nenhum caso humano. Certo. Paulo, tem mais uma pergunta aqui, agora para o Marcelo, né? Doutor Marcelo. Isso, a Juliana Basque faz a pergunta, é assim, em relação às aves migratórias aquáticas, tem percebido alguma alteração nas notificações, possivelmente relacionada à divulgação das ocorrências de influenza aviária no Brasil? Bom, não posso falar pelo Brasil, né? Por São Paulo, sim, assim, a gente recebeu um pouco mais, aumentou um pouco no nosso plantão. A gente tem um plantão lá, né? Que é o WhatsApp, que recebe as informações pedindo nosso serviço, na orientação. E teve um aumento ainda, mas bem tímido, mas teve sim, de encontro de aves e a gente ainda está vendo o fluxo. O que a gente faz, por exemplo, socorre um animal aquático com sintoma, nem que seja não seja com sintoma, mas com uma lesão, a gente não entrar no nosso centro, porque se entrar no nosso centro, se a gente for positivo, vai ter que abater todo mundo, né? Então, a gente ainda está articulando com... Eu tenho uma reunião hoje até com o Serviço Veterinário do Estado para a gente ver qual é a alternativa que a gente tem para, por exemplo, não trazer esses bichos para a gente. Assim, né? Porque se a gente entrar com ele lá e der positivo, vai ter que abater todo mundo. Então, a gente está pensando numa base externa, assim, né? Para fazer isso. Tem uma outra.
Tem uma outra do Alberto Micheletti, né? Mesmo a Colômbia Lívia não sendo silvestre, o controle pode ser taxado como crime? A coleta de ovos e ninhos, por exemplo? A coleta de ninho, eu não sei. Eu tenho dúvidas também. Mas o envenenamento e a cola, sim. A coleta de ninhos, eu acho que, por ser sinantrópico, eu acredito que não. Mas precisaria confirmar isso com alguma autoridade sanitária. Tem mais alguma? Regina, Gladson, Tamara? Vocês anotaram aí? Sim, Paulo, estou aqui. Então vai. Tem mais algumas perguntas aí? O sinal hoje está bastante. Mas aqui no chat não estou dando mais nenhuma pergunta, não. Gladson caiu. Microfone. Oi, Paulo. Caiu. Me Isso. ouve? Estou ouvindo. Estamos com um sinal bastante instável aqui hoje. Tá. Me ouve? Pode falar. Sim. Então, tá tudo bem. Eu aqui não estou tendo retorno, mas estamos com um sinal bastante instável aqui hoje, né? E muitas perguntas versaram sobre a questão da parte de controle, né? A última questão que foi colocada aqui agora a respeito de Colômbia Lívia, sobre controle, tem uma portaria do IBAMA, que eu não vou saber citar o número aqui agora, mas... Eu acho que é 163, né? Por essa portaria, ele é considerado, de fato, um animal sinantrópico e passível de controle. Então, desde que esse controle seja feito de forma, entre aspas, humanitária. Então, é possível, sim, fazer controle com coleta de ovos nos ninhos, esse tipo de coisa. No Brasil não tem nenhum pombicida, nenhum tipo de produto que é autorizado pela Anvisa, por exemplo, para controle de pombos, né? Mas, assim, já foi dito pelo Marcelo, já foi dito também pela doutora Terezinha, já aproveito para parabenizar as brilhantes palestras que contribuiu bastante com a gente, né? Já foi dito bastante por eles a respeito disso. O Marcelo, inclusive, falou dos 4 As. No Brasil, e a gente trabalha com essa parte de controle, né? A gente trabalha com vigilância, prevenção e controle. E o pessoal presta muita atenção na questão do controle. Aqui as pessoas ligam para a gente reclamando de sabiá cantando de madrugada, pedindo para lá exterminar o bicho. Então tem essa cultura de extermínio muito presente, uma intolerância muito grande, e o pessoal pensa sempre em matar o bicho, controlar com algum veneno, fungicida, raticida, etc. Mas é enxugar gelo se a gente pensar em controlar qualquer tipo de bicho por esses métodos. O que foi dito já pela doutora Terezinha, inclusive, o Marcelo também, a questão é você controlar o ambiente para que esse bicho não prolifere de forma abundante, né? Essa é a questão que tem que ser colocada. Para além disso, que foi colocado essa profusão de doenças zoonóticas, né, no cenário mundial, numa economia absolutamente globalizada, com grandes circulações de mercadorias e pessoas aves silvestres, isso nos impõe um desafio absurdo do ponto de vista da vigilância, né? Doenças zoonóticas emergentes, reemergentes, o ambiente, num contexto assim, de muita degradação, a cada vez mais desmatamento e animais que ocorriam em ambiente natural, convivendo de forma mais intensa com o homem. O Marcelo falou da questão da circulação de Trypanosoma cruzi aqui no município. De fato tem, a gente está acompanhando isso, para e passo, né? Sobretudo por conta do Clostridium legistus, que é um vetor, né, da doença de um barbeiro muito bem adaptado no ambiente urbano. Enfim, com tudo isso que foi colocado, eu verifico que a gente tem um desafio muito grande do ponto de vista da vigilância, e uma vigilância voltada para garantir, né, para conter riscos à saúde humana em relação a esses animais, a essas doenças zoonóticas. Me parece que a Lanagro, que o Ministério da Agricultura, eles tem uma organização muito maior, voltada principalmente pela questão comercial, não é? Mas nós, aí eu falando aqui da saúde, né, da vigilância em saúde, nós precisamos avançar nesse processo de vigilância de epizootias, na vigilância de novas zoonoses que vem surgindo. Nós precisamos avançar nisso. E, nesse sentido, a parceria e a proximidade com o pessoal do Veiga, o pessoal dos institutos de pesquisa, a doutora Terezinha da USP, é de fundamental importância para a gente, de fato, construir uma rede nesse sentido. É um desafio que está colocado. Eu trabalho com vigilância, prevenção e controle já tem mais de 20 anos, e a gente está muito aquém de ter um sistema de vigilância bem estruturado para dar conta desse cenário que se avizinha, que se avoluma cada vez mais. Então,
penso que a gente, de fato, tem que aproximar os serviços, otimizar recursos humanos e recursos materiais, no sentido de que a gente possa realmente encarar esses desafios, né? Não vamos perder de vista que SARS-CoV-2 é um vírus zoonótico e como ele surgiu, né? Então, o que ele ocasionou, né, no cenário mundial de uma forma geral, a catástrofe que foi. Então, eram essas considerações que eu gostaria de fazer e agradecer de antemão já o doutor Marcelo, a doutora Terezinha, tá? Pela parceria e pela presença aqui hoje. Muito obrigado. Obrigado, Gladys. Só para por informação, a portaria é uma instrução normativa número 141, de 2006, do IBAMA, que ela regulamenta sobre fauna sinantrópica. Tá? Então, acho que é bom anotarem aí, quem trabalha no serviço de controle, ter essa portaria na mão, porque realmente, dependendo da interpretação, pode ser maus tratos, sim. Mas daí, como a questão sinantrópica, ela tem abre uma janelinha diferente. Regina, tem mais uma pergunta aqui, da Daniela de Oliveira Bittencourt. A intolerância é enorme, pessoas reclamando de vizinho que alimenta passarinho, porque suja o carro, e assim mesmo. Ela só está colocando uma questão aí da intolerância das pessoas, né? Tá. Então, eu acho que não tem mais nenhuma. Tem mais alguma pergunta? Não, aqui eu não tem mais nenhuma, não. Só para complementar, essas situações que vocês estão falando do sabiá, a gente enfrenta dia a dia lá no centro, sabiá e outras espécies, que é aquela questão que eu falei do conflito, né? Na verdade, resolve com a educação, né? Não tem outra... Eu não vou tirar o sabiá da árvore, né? Tipo, o cara tem que aprender a conviver com a coexistência, com a monofauna. Isso é até uma ciência nova, né? Coexistência e monofauna. Sim, exatamente, né? A tal, assim, o homem que invadiu o ambiente natural, né? E os animais estão aí, eles vão se adaptar também, né? Onde nós habitamos, os animais vão se readaptar, né? E vão buscar locais que ainda remanescentes aí, né? De vegetação. Mas, enfim. Bom, eu aproveito também para agradecer a participação do Dr. Marcelo, da doutora Terezinha, né? As palestras foram excelentes, assim, muito enriquecedoras, né? Então, muito grata mesmo pelo convite, por aceitarem o convite, né? Muito enriquecedor mesmo. E no chat também tem muitos participantes elogiando as duas palestras, sabe? Então, sim. Isso é muito gratificante para nós também. Bem, eu acho que se não tiver mais nenhuma pergunta aí, a gente pode fazer as considerações finais aí. Marcelo, depois a professora Terezinha, e a gente termina. Bom, Marcelo? Eu queria agradecer a oportunidade de falar um pouco lá do nosso trabalho e compartilhar aqui com a Terezinha, que eu respeito muito, é uma profissional incrível, sempre ajudou a gente aqui em tudo. E eu fico aqui à disposição para precisar de relação à fauna, para a gente conversar. Então, e também dessa integração que a gente falou várias vezes, assim, eu acho que é colocar na prática essa integração mesmo, assim, que eu acho que é importante. Então, talvez reunir assim a gente, Covisa e agricultura, e sempre estar conversando para tentar alinhar os fluxos da melhor forma para que a gente possa responder a essas crescentes situações de epizootias, epidemias aí vem acontecendo ao longo do... E a tendência é cada vez mais, né? Porque a gente vem cada vez mais provocando isso. É isso, muito obrigado. Obrigado aí, Marcelo. Pode falar, professora, pode falar. Eu queria também agradecer pela manhã, foi ótimo compartilhar aqui a experiência e dizer que nós, aqui do Laboratório de Medicina Aviária, estamos sempre à disposição para aquilo que a gente puder ajudar, né? Hoje é um dia, peço desculpas pelo meu atraso, hoje é um dia que eu estou com a agenda cheia, inclusive com aula, mas eu não podia deixar de perder, de participar, né, do evento, porque eu acho que a gente precisa de eventos como esse, a gente precisa realmente compartilhar os nossos conhecimentos, agregar em prol da saúde ambiental, da saúde única, da saúde humana, dos animais, bem-estar, enfim, são pautas que eu acho que são relevantes e de fundamental importância. Então, contem sempre comigo, sempre atrasada e com 1000 tarefas, mas sempre à disposição, tá bom? Muito obrigada. Tá bom.
Nós aqui agradecemos. Senhora Tamara, fazer algumas considerações. Também. Parabenizo pelas palestras, agradeço a participação. Acho que é muito importante esse tema, trazer esse tema para o ciclo de zoonoses. Eu acho que é importante a informação, uma informação correta sobre as doenças, os patógenos, os reservatórios, para todo mundo, para a gente como pesquisador e para a gente também como sociedade. Eu acho que é um dos pilares para a gente conseguir controlar, né, e vigiar essas doenças que estão relacionadas aí aos animais silvestres ou antropizados, né? Então, antrópicos. Então, acho que foi muito esclarecedor, muito enriquecedor e agradeço mais uma vez aí a participação do Dr. Marcelo e da doutora Terezinha. Obrigada. Então, se não tiver mais nenhuma, a gente pode encerrar por aqui, né? Mais esse evento de hoje, com essas duas, agradecendo mais uma vez, então, aos dois palestrantes, né? O Dr. Marcelo e a doutora Terezinha, pelas excelentes exposições, né, desses trabalhos que como já foi dito, que é muito importante nesse ciclo de discussão aqui do zoonose. Então, muito obrigado a todos que nos estão assistindo e até o mês que vem, na próxima palestra, tá bom? Um abraço a todos e tenham um bom dia.